Hoje vamos falar sobre vencendo as tentações. Não podemos impedir que um passarinho pouse sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça um ninho e ali se instale. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adams Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero chamar a sua atenção aqui para nós conversarmos e falarmos um golinho a respeito de como vencer as tentações. Você já foi tentado? Já? Ah, cedeu? Não? Não cedeu? Parabéns, parabéns. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como vencer as tentações. Olha, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com um grupo, com uma amiga, com a família, compartilhe com alguém, juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Não esqueça de deixar o seu like aí, deixe o seu like, ativa o sininho, isso para ser notificado todas as vezes que aparecer um vídeo novo, que nós lançarmos um vídeo novo, você será notificado. Por isso, não deixe de ativar o sininho. Vamos para a palavra agora? Como vencer as tentações? Esse é o tema que eu quero falar um golinho com você. Tentado? Todo mundo é tentado. Se você ainda não foi, você vai ser tentado. Por quê? Enquanto nós vivemos aqui na Terra, nessa jornada, nessa caminhada, seremos tentados. O adversário da nossa alma vai tentar a gente diariamente. Corpo físico mesmo, nós, ser humano, já temos no sangue isso e seremos tentados pelas consciências da carne, seremos tentados pela consciência dos olhos. Isso seremos sempre tentado, mas como eu posso vencer as tentações? Eu quero deixar um versículo aqui para você, é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo de número 10. Olha o que diz a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Olha como é forte. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Olha, isso daqui é um fato que acontece diariamente. Ele não vai cessar de perturbar os caminhos das pessoas que andam diante de Cristo. Ele não vai cessar de tentar fazer você pecar. Diariamente ele vai lutar contra a sua vida, tentar corromper você. Mas olha, antes de eu começar a ministrar, eu já quero deixar uma palavra profética. Você não vai ceder, você vai conseguir vencer todas as tentações. Porque maior é o que está contigo do que aquele que está com o mundo lá fora. Amém? Mas vamos lá. Como vencer todas as tentações? Sabemos que enquanto não aconteceu o arrebatamento, enquanto essa matéria física não for revestida da matéria incorruptível, enquanto não acontecer essa transferência ou essa transformação nos ares, nós seremos tentados aqui na Terra. E como eu posso vencer essas tentações? Existem algumas regrinhas básicas que vai me ajudar a vencer as tentações. Olha, sabendo que a natureza pecaminosa que nos acompanha até que seja arrebatado. Individualmente ou coletivamente que aconteça isso, seremos tentados. E como é que eu posso vencer isso? Olha, podemos vencer fugindo da tentação. Gênesis, do capítulo 39, versículo de número 12, relata a história de um moço por nome José. Lembra de José? José foi tentado. O que ele resolveu fazer? Para ele não ceder à tentação, ele resolveu fugir da tentação. Às vezes nós estamos sendo tentados e nós permanecemos no lugar da tentação. Irmão, você não pode permanecer aí. Se dá para você fugir, fuja da tentação. Não fique, porque se você continuar aí, você pode ceder à tentação. Vê que não dá para suportar, corre. É o que José fez. José imediatamente, quando as tentações começaram a vir, ele resolveu fugir, deixou até mesmo a sua túnica na mão, a sua roupa na mão da mulher de Potifar, mas ele correu da tentação. Isso
é uma estratégia para que você possa fugir e vencer a tentação. A segunda estratégia para nós conseguirmos vencer as tentações: desenvolver a prática da autodisciplina. Eu vou refrisar: desenvolver a prática da autodisciplina e o autocontrole. Você precisa ter isso, domínio próprio. A Bíblia revela isso para nós no livro de Gálatas. Temos que ter domínio próprio, é necessário, se torna necessário, que pode ser feito através do quê? Da oração. Se você orar, pedir para Deus ajudar a você adquirir esse controle, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque é fato que tem pessoas muito explosiva, tem pessoas que é um pouco mais calma, tem pessoas que tem um autocontrole bem legalzinho, mas outros já não conseguem controlar tanto assim. Então, se eu tenho uma prática de oração, dialogando com Deus diariamente, pedindo para Ele ajuda, é o que o livro de Tiago revela para nós: pedi ao Senhor e Ele vos dá. Pede para Ele e Ele pode conceder para você. Olha, além de eu ter uma prática de oração, para eu ter autocontrole, eu preciso jejuar. Se torna necessário ter um jejum, ter uma meditação diária na palavra do Senhor e ser vigilante. Lembra no livro de Mateus, no capítulo de número 26, o verso 41, a Bíblia diz: vigiai e orai. Vamos ler, deixa eu ler com você. Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo de número 41, olha o que a Bíblia está falando para a gente aqui, ó. Precisamos ter isso. Verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que fortalece a carne? O que vai fortalecer a carne é a sua prática de oração, a sua prática de jejum, a sua prática de meditação na palavra, a prática de vigilância. É você adquirir esse autocontrole. É você adquirir essa autodisciplina. Você vai evitar ser tentado, não, mas cair em tentação. Você vai evitar isso, por isso se torna necessário você ter essa prática diária. Qual é a outra estratégia para que eu não possa cair em tentação? Tentado eu vou ser sempre, até que venha Jesus, individualmente ou coletivo, no arrebatamento. Vamos lá. Cultivar um ambiente que minimize a exposição à tentação. Isto pode envolver evitar situações e lugares que desencadeiam impulsos e desejo que leve a ceder à tentação. Timóteo, no capítulo de número 2 e o verso 22. Olha o que está dizendo a Bíblia, ó. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então se torna necessário eu evitar. Evita, meu irmão. Se você sabe que aquele lugar é o lugar propício para você ceder à tentação, não vai para aquele lugar. Por que você vai para lá? Não vai, corta a volta, deixa de estar. Se você, exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Você que largou de fumar, você que largou de beber, por que é que você vai frequentar um bar? Se você largou dessa prática, não volta, não deixa ou não permita-se ser tentado nesta área. Não permita, evita aquele lugar, evita. Você que está cortando aí a casa de show, não está indo mais para forró, não está indo mais para balada, você está se convertendo a Cristo, está mudando a sua rotina, está mudando a sua cultura. Então, meu amigo, você tem que evitar essas coisas que cedem à tentação. Precisa evitar esses lugares. Ah, pastor Adonis, eu não posso ficar sozinho. Evita ficar sozinho, porque se eu ficar sozinho, eu caio em tentação. Não, então corta isso. Para com isso, meu amigo. Você precisa evitar. São estratégias que vai fazer você vencer as tentações. Tentado, todo mundo é. Jesus foi tentado falando fisicamente, Jesus foi tentado espiritualmente, e Jesus foi tentado na sua própria carne. Olha, então é necessário eu evitar. Se eu sei que aquele lugar não é apropriado para mim, eu preciso evitar aquele lugar. É estratégia para eu não cair em tentação. Tem tanta gente que está caindo em tentação porque não está evitando essas coisas. Evita, meu irmão, evita.
Olha, outra atitude aqui importante está lá no livro de Tiago. Eu vou ler apenas essa referência e vou falar a respeito do arrependimento um golinho e depois eu quero orar pela tua vida. Mas no livro de Tiago, no capítulo 4 e o versículo de número 7, posso ler para você? Tiago, se você tiver com a Bíblia, pega a Bíblia aí. Tiago, no capítulo 4 e versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Estais, pois, dispostos a Deus. Estais, pois, sem qualquer outra ocupação para ouvir a voz de Deus. Deixe todos os outros afazeres para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Obedeça aquilo que ele tem falado. Sujeitai, esteja sobre o domínio do Senhor. Sujeitai, pois, a Deus. E resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu preciso sujeitar a Deus. Tem pessoas que estão resistindo a Deus. Meu irmão, tem pessoas que estão resistindo à palavra de Deus. Se a Bíblia manda vigiar, por que é que eu vou resistir? Vigia! Se a Bíblia manda eu orar, por que eu não vou orar? Vou resistir. A palavra de Deus, não vou orar não, tô cansado. Hoje não, depois eu oro. Por que eu vou deixar para depois? O que eu posso fazer hoje? Então sujeitai, pois, a Deus. E resistir quem? Resistir o diabo. E ele fugirá de vós. São estratégia que faz eu vencer as tentações, que eu acabo não cedendo a ela. Por quê? Porque aí eu estou coberto da palavra do Senhor, da cobertura do Todo-Poderoso. Ele está com as mãos estendidas, estou debaixo das asas do Onipotente. Então, se eu faço isso, eu posso até ser tentado, mas eu não vou ceder à tentação. Olha, deixa eu falar um pouquinho sobre arrependimento, porque é algo importante. Tem muita gente aí que é tentado e acaba cedendo à tentação e depois fica aí chorando pelos cantos, fica triste. Eu não poderia ter pecado. Verdade, você não poderia ter pecado. Mas o João vai falar isso para nós na sua epístola, que se pecar, filhinhos, não é para pecar, mas se pecar, tens um advogado que é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Então, se eu pequei durante a caminhada, que isso é possível, então eu tenho que me arrepender. O arrependimento desempenha um papel fundamental na restauração do relacionamento com Deus e na busca pela reconciliação espiritual. Se você se arrepender, você vai voltar a ter comunhão com o Senhor. Você vai rever o seu erro e o Senhor vai poder te ouvir novamente. O Senhor vai perdoar os teus pecados. Segunda Crônicas, no capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do alto céu e sararei. Além de perdoar os teus pecados, sararei a sua terra. Se eu me converter dos meus maus caminhos, se eu se arrepender dos meus pecados, se torna necessário ter um arrependimento. Não estou falando de remorso. Remorso é lágrima de crocodilo, porque é aquilo que nossa, não devia ter feito, mas depois você sente prazer no que você fez e deixa para lá e vida que segue e continua fazendo as mesmas práticas. Não, você não pode ter remorso, você precisa ter arrependimento. É confissão do pecado e deixar o pecado. O arrependimento não é apenas o reconhecimento superficial do erro, mas um processo contínuo de transformação que envolve confissão e abandono do pecado. Você precisa se confessar diante de Deus. Você precisa se confessar diante do Senhor. Você precisa confessar tudo aquilo que você praticou de errado e pedir perdão para Ele, que Ele vai te perdoar. O livro de Provérbios, no capítulo de número 28 e o versículo 13, é muito interessante essa passagem. Deixa eu ler para você. Provérbios, o capítulo é 28 e o versículo de número 13. Olha o que esse homem vai dizer. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Eu vou refrisar isso, que isso é muito forte. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Errar
é falho, é humano, a verdade é que a carne é fraca e não que o pecado seja uma vitamina para a carne, não, de forma nenhuma. Mas se isso acontecer, eu preciso me confessar diante de Deus e então alcançarei misericórdia. Amém? Eu quero orar por você nesse instante, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. E se você se sente aí como alguém que pecou, que transgrediu alguma lei, nesse momento, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, se tiver condições, conta para Jesus o que você fez de errado, confessa para Ele que Ele é fiel e justo para perdoar todos os teus pecados. Entender que resistir à tentação é a nossa jornada, é um desafio constante, difícil e inevitável para todo crente. Sim, é difícil. Não podemos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça. De repente estamos andando aí e ele acaba pousando, mas não podemos deixar ele fazer ninho. Você pode impedir dele fazer um ninho na tua cabeça, tá ok? Não deixe o pecado fazer um ninho na tua vida. Deixa eu orar por você. Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, eu estou com esse homem, com esta mulher, com esse jovem, com esse adolescente que está dizendo, Deus, eu não posso continuar nessa vida. Na verdade, não era para mim errar, mas cedi à tentação, acabei cedendo. Mas me perdoa. Então perdoa ele, perdoa ela, não importa qual foi a transgressão. Senhor, tem misericórdia, perdoa, lança no mar de esquecimento o pecado deles, ou o Espírito Santo, e ajuda eles a ter uma nova vida, dentro da conformidade bíblica. É o que eu lhe peço, e assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Seja perdoado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te perdoe. Que você possa dormir em paz. Ter uma noite tranquila. Lembre de compartilhar esse vídeo com alguém. Compartilhe com um grupo, com a família. Compartilhe com uma pessoa. Juntos, levando o evangelho um pouco mais longe. Na sequência, já temos outros vídeos aí que você pode estar acessando. Deus abençoe você. E até a próxima segunda-feira, às 19 horas. Até lá.